Oi, pessoinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu com você, você comigo. Eu falei pra vocês não saírem desse canal aqui, porque a gente vai continuar com as entrevistas e olha o nível dessa aqui. Esse cara que tá aqui hoje, presente, pra falar de coisa de essência, coisa de verdade da nossa música caipira, que a gente, sem ela, a gente não tava aqui, assim eu penso, pelo menos. E esse cara que eu acompanho na internet, que arrasta fãs por aí com o seu talento na viola e que hoje vai falar de um assunto muito interessante, dentre tantos outros que ele já fala, mas também sobre um que eu cobrei, praticamente o meio sertanejo de algo que não tinha. Aí ele veio atrás de mim e falou assim, ó, eu tô fazendo, você vai deixar eu ir no seu programa e falar? Aí eu falei, tá liberado, então vem cá se for homem. Hoje eu tô aqui com o Leandro Valentim. E aí, Dudu? Que hoje é um amor de pessoa. É, rapaz. Você sabe que eu gosto, Dudu. Eu falo que hoje porque agora ele é Valentim. É. Foi Valentão. Eu tenho muita alegria, assim, de acabar fazendo amizade com pessoas que eu admiro no meio da música. Eu conheci teu canal ali durante a pandemia e tal. Parecia tudo teus vídeos lá, assistia, mandava pros amigos. No YouTube, na época. No YouTube. E eu ainda não te seguia no Instagram na época. Eu também não dava nem moral no Instagram nessa época. Então, você vê que não é paia. E aí eu não imaginava que um dia a gente fosse fazer amizade e tal. É legal. Da hora. Amizade também não exagera, né? A gente tá aqui com contatos profissionais. Ó, você que mora em Mirassol. Mirassol. Você tá pertinho ali da onde vem essa belezinha aqui, ó. Ó, que beleza. A Cotuba, que é nossa parceira. Tá geladinha aqui que eu trouxe pra você, inclusive. Eu vou tomar um gole já. Você vai de zero? Eu vou de zero. Eu também vou de zero. Porque eu andei tomando muito Cotuba sem ser zero. E... Vamos dar uma segurada, né? E lá em Mirassol, rola muito Cotuba? Rola, porque é região ali, né? É região, é do ladinho de Rio Preto mesmo, então... Eu adoro sempre falar da Cotuba, porque ela é nossa parceira e a gente tem que valorizar quem valoriza o trabalho da gente, né? Saúde. Então, saúde. Pra mim, é gostinho de infância. Mas bom, hein? Bom, absurdo, nota 1000. Você tá destacando muito por conta daquele trem que você fica batendo as panelas da sua mãe. Sim. Você mora com sua mãe até hoje? Moro. Você não toma vergonha, não? Não, cara não barbado tomei, desse. Não tomei. É só preguiçoso demais. Você tá com quantos anos? 33. Um ano mais velho que eu. Aí, ó. E eu já tô há quase 10 anos casado. Vê se pega um exemplo aí. E você me contou uma coisa um dia sobre a questão da tocada na viola. O dia que a gente tava lá em Rio Preto, né? E você falou assim, cara, eu desenvolvi uma maneira do Tião tocar. É isso mesmo? Como é que é esse negócio? É que assim, eu gosto até de frisar porque isso já deu muita polêmica na internet, né? Eu admiro muito cultura popular, Dudu, e eu valorizo muito isso. E não é assim... olhar, sabe, como se fosse, olha que folclore bonito, não sei o que lá, coisa da nossa terra. Tem que ter esse olhar e tal, mas eu vou além. Eu realmente vejo qualidade no trabalho desses violeiros do passado que se destacaram. E quando eu comecei a aprender a tocar viola, eu queria conseguir tocar naquele estilo. E é perfeitamente possível você ver em outros instrumentos, né, outros segmentos, o pessoal discutindo estilos de determinados músicos e tentando reproduzir, não necessariamente para copiar a pessoa, mas para entender o conjunto de técnicas e levar aquilo adiante, né? Então eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa nesse sentido, assim, de tentar decifrar um modo de tocar. E, modéstia à parte, deu certo. Assim, levei quase 20 anos, mas eu consegui entender muito bem as técnicas que o Tião, por exemplo, usava pra tocar, pra gravar, o Bambico também. E às vezes o pessoal fica meio assustado que eu gravo uns vídeos lá que fica assim, tipo, idêntica à gravação original, mas é porque eu estudei a técnica deles. E eu não guardo isso só pra mim. Essa que é a grande questão, eu ensino pros meus alunos. Então, o meu intuito com isso é difundir esse modo de tocar e não deixar isso morrer. Porque um dia eu não vou estar mais aqui, né? Mas eu tenho certeza que vão vir várias e várias gerações de violeiros que não vão deixar esse conjunto de técnicas morrer e vão criar coisas novas a partir dessas técnicas do Tião e de tantos outros grandes violeiros. Então é mais ou menos nessa pegada aí que eu sigo. Mas você sente que, ou é uma impressão minha, que os violeiros eram mais carrancudos nesse sentido, tipo assim, não, isso aqui eu desenvolvi, eu não vou passar isso aqui não vou ensinar não. Você sente que rolava um pouco disso? Rolava, com certeza rolava. E aí acaba que, por mais que isso fica... toda uma mística por trás do jeito de tocar e tal.
acaba que vai acabando, né? Exatamente, sim. Por um lado, tem um aspecto bom nisso, porque assim, ó, tá ali a assinatura sonora dele que foi desenvolvida, né? E aí, como outras pessoas não sabem, ficou ali, né? Mas por outro lado, a gente pode fazer referências indiretas a esse trabalho seguindo as técnicas, né? Então eu acho válido, né? O que eu acho que seria muito ruim se fosse só uma reprodução por uma reprodução e tal, mas não é esse o caso, né? Eu gosto muito, por exemplo, de pensar que nesses vídeos mesmo que eu tô ali tocando a panela e tal, quando eu pego a viola pra tocar, eu tô usando técnica do chão, mesmo quando é um rap, alguma outra música, você entendeu? Então, tipo assim, veja que as coisas, elas vão além dessa aproximação estéreo, digamos assim, a cópia pela cópia. Não, é o estudo da técnica pra levar adiante esse modo de tocar. E quem sabe criar coisas novas em cima disso. E outra coisa, a partir disso mesmo que você falou, por exemplo, a gente estudar a técnica do Tião e conseguir tirar um som parecido com o que ele tirava da viola, não vai fazer da gente o gênio que ele foi. Porque ele criou todo esse estilo e ele tinha uma genialidade incrível em termos de criação, né? Então, assim, também seria muito pretencioso falar assim, eu aprendi a tocar no estilo do Tião e eu sou bom. Não, vamos baixar a bola, né? Mas eu acho válido esse estudo. Legal. E pra gente começar com polêmica, assim, eleja, nesse momento, os 3 violeiros preferidos seus. Pelo talento, que a sua mente entende como mais talentosos. Ó, os 3 violeiros mais talentosos pro meu gosto, nesse estilo caipira, tá? Porque são tantas vertentes que fica difícil, por exemplo, você comparar o violeiro de uma vertente com a de outra. Já teve oportunidade que eu não fiz essa ressalva e aí a minha análise ficou capenga. Então, assim, dentro desse segmento do estilo caipira, do pagode de viola e tal, os meus violeiros favoritos são Bambico, Tião Carreiro e Goiano. E eu já friso aqui, não tenho o menor problema em falar isso abertamente. Tecnicamente, o Bambico foi o maior violeiro de todos no estilo caipira. A gente pode ter pontos de discordância, tem gente que vai me questionar, isso, aquilo. Mas é porque eu perguntei pra você, né? Não perguntei pra outra pessoa. Exatamente, mas eu falo assim, é porque você vai conversar com músicos de estúdio da época, todos unanimemente, às vezes só nos bastidores, não quer falar publicamente e tal, mas todos falam, não, o Bambico era fora de base. E na hora que você vai estudar mesmo o jeito do cara tocar, tem hora que você fala assim, o que esse cara inventou essa levada aqui? É umas coisas bizarras, assim, muito complexo e, ao mesmo tempo, com esse pé na cultura popular mesmo, sabe? Em 1 minuto pra essa nova geração, quem foi Bambico? Bambico foi simplesmente o maior violeiro de estúdio ali dos anos 70, né? E eu acho que o nome dele era Domingos Miguel dos Santos, se eu não estou enganado. Se eu errei, perdoe, viu, pessoal, que às vezes eu esqueço os nomes e tal. Mas ele foi um violeiro autodidata também, né? E trabalhou muito em estúdio, gravou muito para Tião Carreiro e Pardinho nos anos 70. Também para Jacó e Jacozinho, que foi a outra dupla principal que ele gravou muito. E também ele gravou para Cacique Pajé e tudo quanto é dupla que você imaginar na época, ele que gravava viola, né? Desse período aí que você citou. E aí depois ele começou a fazer sucesso como cantor, não assim um sucesso estrondoso, mas ele conseguiu alguma notoriedade quando ele fez dupla com o João Mulato. Ele foi o primeiro douradinho da dupla João Mulato e Douradinho. Eles gravaram 2 LPs, inclusive um deles com o Meu Reino Encantado. Sabe aquele arranjo? Isso aqui é uma criação do Bambico. E é ele que tá tocando esse violão na gravação. Então, só esse arranjo já mostra a genialidade do cara. Tipo, ele era um monstro, assim, pra tocar. Eu ia te pedir nesse momento pra você falar algum arranjo conhecido que foi ele que criou. Não, tem esse, por exemplo, no meio da viola é muito conhecido Faca Que Não Corta, né? Ele gravou a viola pra Tião Carreiro e Pardinho, né? É muito marcante essa. Empreitada Perigosa, aí o Tião tocou a viola e ele tocou o violão, né? Daquela...
Isso é Tião Carreiro na viola, Bambico no violão aço, solando, e muito possivelmente o Tupi no violão base. Chora viola, né? Tião na viola e o Bambico no violão. Aham. Então, assim, ele sempre estava presente ali no meio dos grandes artistas, gravando ou viola ou violão. E o que te criteriza pra você colocar ele um pouco acima do Tião? O Bambico, embora ele não tivesse um estudo formal de música, ele conseguia tocar coisas extremamente complexas, principalmente em termos rítmicos. E isso foi falado com pessoas que trabalharam com ele na época, gravando, assim, sabe? Gente que tem estudo pra tocar e... E ele não. E não, mas ele falou assim, mas não tinha problema. Ele ia lá e tocava e fazia coisas muito complexas, mesmo com esse conhecimento formalmente, né, falando, um tanto limitado. E isso que eu acho muito bacana. E eu carrego isso comigo de algum modo, Dudu, porque eu também, meu conhecimento de teoria musical vai até um certo ponto, ele é um tanto limitado, né? E esses caras, assim, eles tinham uma lógica própria de tocar, mas ele conseguia dialogar com os músicos que tinham estudo e tal. Então, assim, ele era fantástico. Assim, quem pega... É que às vezes a galera não sabe em qual faixa ele tocou, porque não tinha encarte com os créditos aos músicos. Isso começou nos anos 80, né? Pra Tião Carreiro e Pardinho, por exemplo. E às vezes tinha algum grau de imprecisão também. Então, assim, é difícil você ficar esperando que as pessoas vão reconhecer e tal. Mas quem começa a estudar isso percebe a assinatura dele na hora. Não precisa estar o nome no encarte pra reconhecer que é ele que tá tocando. Isso acontece com outros artistas, outros músicos Sim. também. E tem que estar bem... Tem que conhecer bastante ali pra começar a sentir essas nuances, né? Eu perguntei isso porque o Tião também não era um cara estudado. Não era estudado. E é por isso que eu falo, tem algumas semelhanças, né, os dois. Não, aí que tá a grande questão. Você vê como que a questão é complexa. É difícil dar resposta simples pra questão complexa, né? O Tião, o Bambico era superior tecnicamente ao Tião por esses aspectos e criava muito, executava muito. Mas pra mim o Tião é mais genial. Porque ele foi o precursor desse estilo de tocar viola, entendeu? Que o Bambico aprimorou em certa medida, tanto é que a batida do pagode do Tião mudou depois que o Bambico passou a gravar a viola para Tião Carreiro e Pardinho. Depois, num determinado período, o Tião fez alguns ajustes na própria batida. Então você vê que realmente tinha o peso ali do Bambico. Mas o Tião começou, cara. O Tião é o Pelé, sabe? Hoje o pessoal pode falar, mas o Messi ganhou isso, ganhou aquilo, jogou... Mas, cara, o Pelé é a referência. E ele que começou o movimento. E o Tião é o Pelé da viola. O Tião é o Pelé. O uso da viola, o pessoal chama a viola caipira. Mas qual que é a diferença da viola caipira pra viola? Então, Dudu, primeiro eu acho que é uma questão complicada porque... No caso do Brasil, da língua portuguesa, né, não só no Brasil, mas em Portugal também, nós temos essa forma de se referir a esses instrumentos de cordas, como violão, viola, né? Sendo que em várias outras línguas é tudo muito associado a guitarra, guitar, né? Não tem nenhuma semelhança, né, mais no português. Inclusive, só te cortando, essa eu sei. Você sabe o porquê do nome violão? Não. Porque simplesmente ele tem uma caixa maior que a viola, então é violão. Então. Você acredita que é por isso? Porque violão não existe em língua nenhuma. Só no Brasil se chama violão. Isso. Aí, eu não sei a pronúncia. Tem uma palavra que eu acho que é o que é denominado de violas de mão em Portugal, que é a precursora da nossa viola caipira, que é vihuela. É tipo assim, V-I-H-U-E-L-A. Alguma coisa por aí. Isso tinha na Espanha. Era esse ancestral do violão também ali, que era correlata a essa viola de mão portuguesa. Então pode ser que também tenha vindo dali, né? Uma espécie assim... Uma abreviação, né? Exatamente, uma adaptação mesmo, né? De outro idioma. Mas faz sentido, não faz? Faz. Viola é pequena. Então o outro é maior, violão. Faz total sentido. Violão. Né? No dia que eu vi isso, eu falei... Tava tão na cara e como que eu não... Mas aí tem uma outra questão. Nós também usamos algum complemento
para tornar clara a origem do instrumento e também para diferenciar, porque nós temos um outro instrumento muito conhecido com o nome de viola, que é a viola de arco. Parece um violino. Então, assim, toda orquestra tem viola. Então, na hora que você fala viola, você digitar no Google, tipo, vai sair um monte de viola dessa de arco. Então, eu acho que esse complemento é interessante para, assim, dar uma clareza à comunicação. Né? Agora, a grande questão aí é da nomenclatura. Por muito tempo, eu sempre bati no peito e falei, ó, é viola caipira e ponto final. Não, assim, a gente tem que assumir que é caipira, que é da nossa terra aqui, e ela se associou à música caipira. Só que a viola não se toca mais só música caipira na viola atualmente. E eu comecei a perceber a dificuldade que é explicar o que é uma viola caipira para um estrangeiro, porque eu ganhei muitos seguidores estrangeiros por causa desses vídeos meio inusitados que eu faço. Viralizaram. E aí muita gente entra em contato e fala, que instrumento de 10 cordas é esse? Se eu falo viola caipira para eles, eu até falo, mas entre parênteses e tal. Mas eu explico antes, eu falo The Brazilian 10-string guitar. Então, é a viola brasileira de 10 cordas. Então, você falar viola brasileira, por exemplo, fica mais fácil para se comunicar e popularizar o instrumento lá fora. Então, eu entendo a galera que defende o nome. Tem gente que defende mais esse nome, viola brasileira, para não rotular de caipira e tal. Como eu trabalho mais com o segmento caipira e para mim a preservação dessa cultura, dessa forma de expressão é uma coisa assim, quase que uma missão mesmo, então eu faço questão de falar viola caipira. É algo assim, quase que identitário para mim. Mas é isso, é mais ou menos por aí. Não, é tudo certo, nada resolvido. Eu falo porque a gente sabe do negócio que falam da origem da viola, Portugal, aquela coisa. Aí até a nomenclatura do caipira, né? Que tem a ver com aquela pessoa que cortava mato, né? Na roça, aquela coisa toda. Beleza. Mas a viola, vamos falar de Brasil. Ela sempre, ou praticamente na sua essência, ela foi usada para homem do campo, assim? Ou a viola como conhecemos nesse formato, ela nunca, nessas épocas antigas... Não se usava numa orquestra, numa coisa assim? Como é que era? Não, a viola teve um período no Brasil que ela era um instrumento urbano, né? Depois que ela migrou mais fortemente para o campo, né? Mas a grande questão eu não tenho informações de ter uso de viola em orquestras em algum momento, eu acho que... não, eu falei de uma maneira só um pouco mais formal, assim. Isso, mas eu acho que não. Só que a grande questão essa denominação caipira, né? Que é o cerne da questão. Não sei como que isso foi associado, assim, à palavra especificamente, viola caipira. Mas a grande questão o caipira, nós temos essa denominação, essa visão, às vezes, o pessoal às vezes chama de uma forma depreciativa, o caipira, você é caipira, você é atrasado, esse tipo de coisa. Mas se a gente for pegar estudos sociológicos, etnográficos mesmo, o caipira é morador de uma região específica do Brasil, né? Que nesses estudos se chama de Paulistânia. Então seria São Paulo, Minas, Mato Grosso, parte de Goiás, parte do Paraná, norte do Paraná. O caipira morava nessa região. Então, assim, para um sociólogo que vai estudar a civilização brasileira, digamos assim, ele vai passar pelo caipira, entendeu? E não vai ser com esse olhar assim, o cara do interior, simplesmente. Não. É esse morador da Paulistânia que tá, sim, no interior, tem os hábitos rurais, tudo, tem a vida rural, mas é um tipo, né? É um habitante ali, né? É uma categoria. Alguém teve que desbravar esse mato um dia. Exatamente. Então, por isso, assim, pra mim, eu não consigo ver, assim, o caráter redutor que às vezes o pessoal quer atribuir à palavra caipira. Pra mim é igual o Zé Mulato Cassiano fala, assim quase como uma resistência, né? Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo posso ser confundido. Então eu não vejo de maneira depreciativa de forma alguma, mas eu reconheço que de algum modo limita um pouquinho. E também depende da intenção, né? Sim. Por exemplo, eu entrevistei em 2019, eu acho, o Trio da Vitória. Eu não sei se você já conheceu, já ouviu falar. Foi muito conhecido aqui em Goiás. E, enfim, se não me engano, foi o trio foi eles que tiveram a primeira música sertaneja em uma novela, que foi em 1973. E aí, eles já de idade, tá? Inclusive já morreram, eles que eu entrevistei. E eu sei que você passa por isso também. E aí, de entrevistar os outros que depois vai morrendo.
eles eles fizeram parte daquela turma que começou a se chamar de sertanejo. Sim. Porque o próprio Venâncio, que era o primeira voz lá, era o líder, né, do Trio da Vitória, ele quis se chamar de sertanejo porque ele sentia, na época, tipo, o demérito de ser chamado de caipira. Sim. Porque, né, isso é real, né? Uhum. Então eu não julgo, tanto é que eu nem quis discutir com ele na hora, porque parece que ele ainda acreditava naquilo, né? E eu queria tanto que ele entendesse que, cara, hoje virou quase grife, né? É. Porque eu vejo assim, como quase grife. Eu não tô nem aí, se alguém falar que eu sou caipira pelo jeito que eu falo, o jeito que eu visto, os meus costumes e tal, mano, eu vim do interiorzão mesmo. E eu gosto disso. E aí, só que eu entendo aquele momento porque a música, nossa, queria ganhar um espaço de respeito. Uhum. Só que aí, o que as pessoas de fora faziam? Não, sai pra lá, seu caipira. Uhum. Né? Já falava que ele, tipo assim, porra, você tá falando comigo, você é um caipira. Então eu usava isso pra realmente desmerecer, né? Sim. Hoje pode me chamar de caipira. Mas eu sou um cara formado na faculdade. Eu sou um cara ligeiramente estudado, né? Então, pra mim virou uma grife. Mas você sabe que até o lance de tocar viola, viu, Dudu? Caminha nesse sentido. Pelo seguinte, quando eu comecei a aprender, sei lá, 20 anos atrás, tinha alguns jovens já aprendendo a tocar viola, né? E isso nunca deixou de existir, é claro, né? Mas a percepção que eu tinha, pelo menos naquele mundo que eu vivia, assim, é que era algo um pouco depreciado pelas outras pessoas, Sim. sabe? É tipo, colega de escola te zoando por você gostar de ouvir modão e tocar viola. Chega nesse lance. Só que eu ainda vi nesse período da passagem da infância para a adolescência uma mudança gradual e contínua da percepção das pessoas com relação à viola e à música caipira. Então, no início do ensino fundamental, quando eu tava aprendendo viola, era ruim e tal, era depreciativo, digamos Música assim. de véi. Música de véio, eu via muito isso. E no fim do ensino médio, já não. O pessoal sabia cantar as modas de viola na escola. Moda de viola mesmo, né? Sim. E então, assim, mudou a perspectiva, sabe? E tem crescido cada vez mais. Hoje eu vivo da música, né? E eu percebo como os violeiros são valorizados, assim, a figura do violeiro, lógico, que economicamente precisa melhorar muita coisa, mais pessoas precisam ter espaço, tem muita gente boa que ainda não tem, mas você chega num lugar e você fala, sou violeiro, a galera te respeita, viu? Pra você ver, né? O caipira virou quase com a grife, o tocador de viola ganhou um respeito, assim, cult, né? Uma coisa assim. Enfim, estamos na crista da onda com isso aí, cara. Tamo. Até porque eu não sei se foi pela popularização da música sertaneja, fez os críticos do sertanejo dar o braço a torcer, pelo menos com as modas de viola. Sim, com certeza. Porque eu não vejo com bons olhos essa galera de fora que vem elogiar a moda de viola, não, tá? Já vou te adiantando isso aqui. Porque pra mim, eles usam de subterfúgio as coisas ruins que tem hoje pra falar que isso aqui que era bom. Porque eu tenho certeza que teve época que eles falaram que isso aí era ruim. Então eu só vejo como uma válvula de escape. O que você sente quando alguém pega e fala assim, cara, toca uma moda de viola aí, toca telefone mudo. Então, Dudu, eu não fico bravo, sabe por quê? Não, sei que não, você é um cara doce. Então... Você é um amor. Porque, assim, a palavra moda, ela tem já desde a sua origem essa denominação de cantiga, cantada e tal. É que na música caipira, a moda de viola é um subgênero muito específico, né? E que, sim, telefone mudo não é uma moda de viola. Como assim? Então... E bote azul? Piorou. Que isso? Mas e as andorinhas? Então, nenhuma dessas é moda de viola. Cara. Só que assim, eu não fico bravo porque eu falo assim, o público leigo não tem obrigação de saber disso. Então tá tudo certo. Tá usando a moda de viola como uma denominação genérica pra modão. Vai. Como se fosse um sinônimo de modão. Só que aí a gente consegue achar os problemas até no modão, né? Tipo assim, toca aquele modão do Estúdio Chororó, evidências. Então, aí é muito impreciso. Mas aí eu gosto de abordar bem essa questão dos subgêneros para preservá-los também. E que para nós violeiros caipiras,
Olha, eu falo com orgulho. É. Nós, violeiros caipiras, é muito importante você estudar a fundo esses ritmos, estilos, porque isso forma a cosmovisão da música sertaneja raiz, digamos assim. Então, é isso aí. Por exemplo, eu não sei treinar direitinho pra tocar A batida do Menino da Porteira é o Cururu. Cururu. Eu não dou conta de tocar e cantar ao mesmo tempo. Entendi. Ou seja, eu quis expor a minha nutelagem aqui em público. Então, você poderia me mostrar como que é o cururu? Posso te mostrar e olha só as nuances, tá? Uma maneira genérica de se tocar o cururu dentro desse estilo tradicional seria essa aqui, ó. Então, um compasso do cururu é assim. É um acorde. Beleza. Só que aí cada violeiro vai colocando um temperinho a mais. Então, o Bambico já fazia um pouquinho diferente nas gravações do Tião e Pardinho. Tem uma percussãozinha aí. Isso. Aí o goiano, do goiano paranaense, mudou ainda mais. Então, você vê que é o mesmo ritmo, digamos assim, mas não é ao mesmo tempo. Tem as nuances técnicas E aí. em todas dá pra gente cantar o Menino da Porteira. Todas, você pode tocar aqui, né? Toda vez que eu viajava pela... Ou então, toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. Que legal. Vai. Eu sei que você falou que tem uma divergência aí no cateretê. Sim. Aquela música do Rolando Boldrin é um cateretê? Quando fala, chega lá em casa pra uma visitinha. Essa música, ela é meio que um cururu. Eu não lembro exatamente qual levada foi usada na gravação. A viola não faz nenhuma levada ali, ela só fica nos contracantos e no solo. O violão eu não lembro qual é a levada. Mas geralmente, hoje em dia, o pessoal toca ela como um cururu, né? Tipo assim, vamos pensar na regravação do Jades e Jadson, pra ficar mais palpável. Eles regravaram em cururu, né? Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Agora, o cateretê que a gente tem nessa música caipira, né? Que vem aí das gravações dessas grandes duplas, e que se notabilizou principalmente ali com o Tião Carreiro e Pardinho, é outro ritmo, né? Que é isso aqui, ó. Seria igual, tipo, né? Eu passei na sua terra, já era de madrugada. Esse é um cateretê. Bem simplesinho, né? Mais simples que o nome. É, mais simples. Mas assim, ele tem umas estilizações bonitas que o Tião fazia, né? Aí entra a genialidade, né? Então, nos interlúdios dessa música mesmo, né? Interlúdios. Seria intervalos iludidos? Seria ali um momento de transição entre um bloco e outro, digamos assim, né? Mas não tem um solo exatamente nesse trecho. Sem que ninguém visse nada. Ele fazia uma estilização diferenciada. E aí já é um pouquinho mais difícil de fazer. A coordenação motora. Eu tentei achar um livrinho aqui pra achar o nome de umas batidas, dos ritmos. Mas sabe uma coisa que é interessante, Dudu? É o seguinte, pensando em música caipira, música sertaneja raiz, os ritmos, eles não são apenas a levada que determina, digamos assim, né? É uma confluência entre levada e letra. Então, você vai notar vários padrões de composição. Por exemplo, no caso do cateretê, como que geralmente é a letra de um cateretê? É uma história minimamente narrativa, ou pode ser até um pouco lírica também, um enunciado mais lírico, igual A Mão do Tempo, né, do Tião, ou igual essa Amor e Saudade, que tem uma linha narrativa, e cuja temática é o desencontro amoroso ou a possibilidade do amor, né? Que é o caso do Oi Paixão, por exemplo, né? Então, assim, sabe, o cateretê não se resume a essa batida. Certo. Você não vai ouvir um cateretê, pelo menos eu não conheço nenhum,
falando sobre pescaria. É mesmo. É. Então, tipo assim, os gêneros caipiras, os subgêneros caipiras, eles também são gêneros literários. Olha que bacana. Olha. É muito mais rico do que as pessoas imaginam. Aham. Às vezes nem a galera do sertanejo consegue reconhecer a riqueza da música caipira. Uhum. É bizarro, Dudu. O que eu sinto é que eu sinto que as pessoas sentem, que eu não sinto nada, tô zoando. Eu sinto que as pessoas sentem que é muito simplório É. tudo do caipira. Porque as pessoas vinham de uma simplicidade. E, na verdade, já fudemos o neurônio aqui da galera com o negócio de simplório e simplicidade, que tem uma grande diferença Sim. nisso aí. Então, e aí, quando você me conta isso, eu, por exemplo, não sabia de ser um gênero literário, o cateretê. Eu não fazia. Você pode vir por essa perspectiva também. E é como eu vou citar aqui o Ivan Vilela, que é um grande violeiro, grande pesquisador, e ele diz algo muito interessante numa obra dele, que se por um lado a música caipira ela tem uma espécie de simplicidade harmônica, né? Porque assim, são pouquíssimos acordes, né? Tal. Por outro lado, ela tem uma grande variedade e complexidade rítmica. Uhum. Dudu, você pode pegar qualquer estilo musical brasileiro. Você não vai encontrar nenhum outro que tenha tantos ritmos igual a música sertaneja raiz, a música caipira. Me fala outra batida, outro ritmo. Vamos pensar aqui, no caso do próprio pagode de viola, criação do Tião. É uma adaptação de um ritmo anterior que se chamava Recortado Mineiro. Eu ia falar do recortado, porque com vergonha, medo de passar vergonha, falando, eu acho que não é do caipira. Não, é chamado de Recortado Mineiro. Até tem uma gravação de Tião Carreiro e Carreirinho, que é daquela música Pagode, é uma composição dos dois, né? Que é Morena Bonita dos Dentes Abertos. Se você pegar no disco, ainda o gênero não estava consolidado como pagode, lá tá como Recortado Mineiro. Aí existe uma ampla discussão, mas já era pagode ou não era? Porque é o Tião que gravou aquele violão e o Carreirinho gravou a viola, muito possivelmente, né? Mas a grande questão o pagode surge com o Tião. Ele foi lá, estilizou o ritmo, né? Aperfeiçoou a junção da viola e do violão com levadas distintas. Mas, por exemplo, a viola no pagode é curiosíssimo, porque não é só a mão direita que vai fazer o ritmo acontecer, fluir, né? Se você pega um cururu, muito possivelmente você vai fazer o acorde igual eu fiz aqui no Menino da Porteira, simplesmente um acorde e outro. No caso do pagode de viola, a gente vai estilizar os acordes, né? Então, um Mi maior não vai ser o acorde solto simplesmente, ou essa forma de acorde, mas vai ser isso aqui, ó. Ou então... Então você usa ligados, você usa cromatismo, enfim, tem uma complexidade aqui, né? Então, o pagode, por exemplo, fica aqui, né? E é acompanhado por um ritmo no violão que se popularizou como cipó preto. Mas ninguém sabe de onde veio esse nome, né? Que é esse ritmo aqui. Você junta dois ritmos diferentes num gênero. Isso é genial. Sim, então existe alguma discussão no meio caipira de falar não foi o Tião que criou o pagode? Tem. A galera fala muito disso, mas assim, eu acho que isso demanda mais pesquisa, mas em todo modo, Dudu, pra mim foi ele que criou, porque foi ele que botou o nome no negócio, assim, foi o primeiro artista ali junto com o Pardinho a colocar, ó, pagode no encarte do disco, entendeu? Foi lá, ó, esse aqui é um gênero, né? Não tinha antes. E ele sofisticou também o gênero. Porque o pessoal fala, mas já tinha antes, já tinha. Mas eu, pelo menos, não conheço. Alguém pode vir me corrigir, não tem problema, né? Não vou ser soberbo e falar, não existe. Mas Por que você fala que não existe o pagode? Não, eu desconheço gravações anteriores a pagode em Brasília com solos de introdução com a complexidade do pagode em Brasília. Entendeu? É muito diferente. Então, tem elementos outros ali
que não tinha anteriormente, e foi o Tião que inventou. Uhum. Então, assim, o pessoal fica querendo atacar o cara que tá lá em cima, né? Aham. Mas o Tião foi ninja, De cara. discussões que você já presenciou. Ah, não foi ele que criou e tal. Quem que o pessoal às vezes aponta e fala, o fulano pode... Eu acredito que o fulano criou. Quem que você já ouviu falar que pode ter Não, sido criador? quem eu ouvi falar que não... O pessoal geralmente não fala assim que, foi o fulano que criou e não ele, né? Tem um outro que fala que foi o Bambico, esse tipo de coisa. Eu já falo, não fala groselha que o Bambico... É depois, É né? depois. Cara, não. Sabe, o pessoal começa a viajar na maionese. Mas algumas pessoas falam sobre o Carreirinho. Uhum. Porque, justamente por causa dessa gravação, dessa música que se chamava Pagode, mas que ainda não era considerado o ritmo pagode, né? Mas a grande questão pra mim eu acho que é difícil você delimitar isso, assim, foi exatamente isso. Na minha concepção foi o Tião, porque ele pode ter se baseado nesse ritmo anterior, mas ele criou um gênero com isso. Uhum. O pagode, a partir da parceria dele, do Lorival dos Santos, que era o principal letrista dele, principal parceiro de composição, eles criaram modos de se fazer pagode, um modo de se compor a letra, sabe? Uhum. Com esse padrão que foi adotado por todos os outros músicos que gravaram pagodes. Então, assim, o surgimento do gênero pagode viola é com o Tião. Pra mim, isso é indiscutível. Quando surgiu o pagode de viola, não existia o pagode do samba. Não existia. Então, muitas vezes, a galera, quando fala assim, toca um pagode de viola aí, alguém faz alguma gracinha tocando um pagode de samba, como se esse fosse o original, né? Como se o pagode de viola fosse o intruso. Então, na época, só existia o samba. Essa sonoridade do pagode carioca mesmo, não existia. Não existia ainda essa denominação de pagode para essa vertente oriunda do samba. Ainda não. Sabe por que dá essa expressão? Eu acho porque a gente chama de pagode de viola. E o pagode só é pagode. Não, mas hoje a gente chama de pagode de viola. Ah. Que é para diferenciar desse pagode que se popularizou no Rio. Mas se você pegar os encartes dos anos 70, por exemplo, anos 80, não tem pagode de viola, é pagode simplesmente. Só você pagode. pega qualquer disco de Tião Carreiro e Pardinho, que tem que isso que era bacana das gravações antigas, né? Que o pessoal colocava entre parênteses depois do título no encarte do disco, né? Ó, esse aqui é uma querumana, esse aqui é um cateretê, esse aqui é um pagode. É pagode, não é pagode de viola. Mas a gente denomina assim hoje pra facilitar a comunicação. Tipo a comida chinesa. Na China é só comida, né? Exatamente. Mas é interessante isso, porque você já pesquisou da onde vem o nome pagode? Não, a grande questão é, o pagode, essa palavra, ela significa assim, reunião festiva, uma festa entre amigos, né? E quando eu acho que foi o Lorival dos Santos que falou pro Tião, quando ele viu o Tião fazendo o ritmo, né? Ele falou, nossa, isso parece pagode. Então, aí o Tião batizou de pagode, né? Com a ajuda do Lorival, mas com referência a essa ideia de festa. Porque é um ritmo mais dançante. Como o Tião dizia, é um ritmo quente. Então, legal. Vem dessa referência à festa. E aí a gente vê o paralelo com o pagode que vem do samba, digamos assim. Porque também é um ritmo festivo. Então, né? eu queria saber se você nas suas pesquisas você já conseguiu ver alguma ligação nisso. Se alguém que fez o pagode do samba gostava do pagode de viola. E eu não sei te falar, Dudu. Não conheço a história do pagode do samba. Mas eu acho que não é por acaso, assim, porque como é uma palavra que tá ligada a essa noção de festa, ambos os ritmos dialogam com isso, né? Então, acho que vale pros dois, né? Eu prefiro pagode e viola. Acho que eu também. Mas não deixa de ser, não tem como não ser genial isso, cara. Não tem como. Vamos supor que mesmo que não foi o Tião que fez o ritmo, vamos supor, né, que não foi ele que criou, mas tipo, é com ele que nasce o termo. Então, poxa... Não, e assim, que foi... esse ritmo ganhou a estatura de subgênero musical, digamos assim, dentro do universo da música caipira, ou se você preferir pode chamar de gênero musical, com a criação do Tião. Ponto. Então, pra mim, não tem muito o que discutir. Ele é o criador do pagode, o rei do pagode, popularizou esse ritmo entre os violeiros, né? Levou a outro nível, então
É o Tião. Mas assim, também quando o pessoal fala do recortado mineiro, que o Tião se baseou no recortado mineiro. O recortado mineiro, eu não vou lembrar agora exatamente como é que a galera fazia, mas não era exatamente a mesma coisa do pagode, tá? Era bem mais simples. No caso do Tião, ganhou-se uma complexidade, principalmente na mão esquerda no primeiro momento. Depois essa complexidade migrou para a mão direita. Então, é muito redutor falar que o pagode é o recortado mineiro. Não é. Se você falou, tá falado. É isso. Que eu nunca nem vi se eu já ouvi algum recortado. Seria mineiro. uma coisa do tipo assim, o recortado, vai. Mas eu não tenho muita certeza, desse jeito exatamente. Mas uma coisa tipo... É como se fosse um pagode que o iniciante tá aprendendo. É um negócio mais simples. Aí o Tião colocou ligados, né? Então é... Aí depois a divisão da mão direita mudou um pouco, né? Então não é a mesma coisa, Dudu. Não é. Tem uma base comum que explora a afinação cebolão, mas não é a mesma coisa. Eu queria ver a discussão do pessoal entre o cara que criou a valsa e o que criou o Canção Rancheira. Pra falar assim, não, é muito diferente um do outro. É difícil, hein? Diferente aí, eu não sei também não. Eu fico meio assim. Eu tenho a impressão que a Canção Rancheira... Não. A Canção Rancheira, ela é mais ritmada no sentido de... Ela tem tipo como se fosse umas pausinhas. Não, é que na verdade... Eu acho que a valsa é mais diretão. A Canção Rancheira, ela pensando assim, nas gravações clássicas, de um Milionário Zé Rico, por exemplo, né? A Canção Rancheira combinava duas levadas, né? Então, eu não sei se eu tô lembrando certinho, mas seria uma coisa mais ou menos assim, né? É isso aqui, não é? Esta longa estrada. E aí o outro violão faz como se fosse uma valsa. Então é a combinação dos dois. Então, mesmo dentro da Canção Rancheira, tem um violão fazendo uma valsa ali, entendeu? É porque a gente já viu muito encarte assim, né? Música, valsa. Aí... Canção Rancheira. Aí você escuta então, as duas mas, e fala, mas na Deus. valsa, muito possivelmente, você não vai ouvir essa levada aqui, ó. Esse aí não. Não, aí vai ser só a outra levada. Então, é como se fosse assim, toda Canção Rancheira tem uma valsa junto, mas a valsa não tem, tem a Canção Rancheira. É complexo. E esse aí, por exemplo, tem muito menos diferença do que o recortado e o pagode. Sim, é bem sutil. É bem sutil. Essa é bem sutil, a do recortado. E não dá polêmica, por quê? Porque não tem o Zé Rico falando que foi ele que criou. Mas aí o pessoal questiona mesmo, normal. Acho válido, assim, tentar descobrir a verdade, dar os devidos créditos pra todo mundo, mas eu vejo muito, às vezes, essa discussão caminhar pra um lado, assim, de questionar a genialidade do Tião, sabe? E aí isso me deixa meio enfurecido. Não... assim, na perspectiva de fã que tá ali defendendo o ídolo cegamente, né? A gente partilha dessa visão, né, Dudu? De não ficar fazendo defesas cegas, né, das pessoas. Mas pensando na questão de valorizar o trabalho que ele fez. Porque, realmente, você pensa em pagode de viola, você pensa a partir do Tião. Quem que era o violão? O pessoal fala, mas não foi ele que inventou. Tá bom, quem que foi o grande violeiro pagodeiro antes de Tião Carreiro? Cite um nome. Não tem. Não tem. Tipo assim, tá bom, não é pagode, é recorte. Fala o rei do recortado mineiro. É o violeiro. Como é que é? O pagodeiro não. Recortadeiro. Fala o recortadeiro aí que ganha notoriedade, né? Não é. Então, assim, Mas tinha as cutucadas na época. A gente tem música do Vieira e Vieirinha, se eu não me engano. Será que é recortado paulista? Eu não lembro qual que é a música, mas dá uma pesquisada depois que você acha fácil. Que eles dão uma cutucada no Tião. É mesmo? Fala que o pagode já era recortado, não sei o que lá. Tem umas cutucadas. Cara, polêmica. Que saudade da época que as pessoas tinham coragem, né? Os caras cutucavam mesmo. Hoje a gente vive uma covardia na música sertaneja. O pessoal tem medo até de gravar
músicas diferentes do que tá na atualidade, porque vai que não chega no top 50 do Spotify. Imagina, velho, o Tião vivendo nessa época hoje, Você tá doido, tá O doido. cara que gravou em 78 rotações, ficar vendo o pessoal hoje falando, mas o mercado pede. Nossa senhora. Do pelo Pagode em amor. Brasília é de 60 ou 61, acho que é de 60. Eu achava que era de 59. Eu não lembro de cabeça agora, mas a gente tem as informações todas catalogadas, Uhum. né? E o pessoal canta até hoje nos shows. Pois é. Olha isso. É outro Mesmo padrão. que às vezes quando fala assim, ó, toca um Tião aí, a pessoa só toca pagode em Brasília. Exatamente. Mas- Quer dizer, o Pagode Brasília, o Chora Viola, Amargurado. Uhum. Mas é o carro-chefe, igual quando hoje a galera vê o Chitãozinho Chororó passando em qualquer lugar. Ah, evidências. Tipo isso. Vai, Falando em amargurado, foi o Christian Ralph que inventou. Como é que começa o amargurado mesmo? O que é feito daqueles Eu fiz de beijos? propósito essa pergunta. Ah. Porque eles começam com do que é feito. Esse do que é feito, né? Porque, tipo, pelo que eu entendo, é o que é feito. Então, eu não sei se foram eles que começaram. E eles cantam assim naquela gravação que o Tião participa. Se eu não me engano, posso conferir. Mas aqui. muitas duplas cantam assim. esse fato. Exatamente. Se não for a maioria, hoje em dia, né? O sentido é diferente. A música foi composta como o que é feito daqueles beijos. Se você for analisar, ó, o que é feito daqueles beijos, o que tem sido feito daqueles beijos que eu te dei, não valeram de nada, né? Uhum. Agora, o outro é outro sentido, ó, do que é feito aqueles beijos que eu te dei. Ele tá questionando a pessoa amada, né? Fala, olha, do que é feito aqueles beijos que eu te dei? Era de amor sincero. Você, tipo assim, você não tá conseguindo reconhecer, como se fosse encaminhar pra esse lado. É outro sentido pro verso. Exato. E aí tem gente que vai falar assim, não, vocês é muito fresco, pelo amor de Deus. Deu pra entender. E eu tenho uma raiva de gente que responde Não, mas isso, muda né? o sentido da letra. Pois é. Aí, assim, lógico, eu acho que as pessoas podem adaptar, podem mudar alguma coisa ou outra, beleza. Mas, assim, é preciso reconhecer que dá diferença, né? Exatamente. Não é a mesma coisa. Aham. Que massa. E outra coisa, eu tô doido pra arrumar uma polêmica aqui, ó. O Tião Carreiro era a primeira ou segunda voz? Dudu, olha, isso aí já deu tanta polêmica no meu Instagram. sei. Deu tanta polêmica. Mas, no meu entender, depende da perspectiva que você adota. Depois eu muito não dar o braço a torcer, eu cheguei a essa conclusão. Porque assim, se você for pensar harmonicamente, né? É muito difícil delimitar se é primeira ou segunda e tal, né? Mas, porque às vezes fica mais claro e às vezes não, né? No caso do Tião e do Pardinho, pra mim, é pouco usual isso, mas o Tião era o primeira voz. Porque, por exemplo, deixa eu pensar aqui numa música. Pega uma música mais lá do B deles. Não vamos pegar os clichês, não. Não, A Mão do Tempo, você acha Pode que ser, começa a cantar a Mão do Tempo. Não vou. Não, cantarola. Então, alguma outra. Pode ser o Pagode de Brasília mesmo, então. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Não sei nem que tom que eu tô. Quem tem... Quem tem mulher que namora, quem tem. Aqui, você puxou a voz do Pardinho. Aham. E que o pessoal adota muito hoje na hora de cantar como primeira voz. Sim. Mas, se você pegar a maior parte das outras músicas, você falar assim, aquela chamada a cobrar. A própria Amargurado. Não, pega a chamada a cobrar, por exemplo. Aquela. Hoje o meu telefone tocou bem cedinho. Como é que você lembra da letra? Não. Então. Não vou lembrar da melodia. Mas a grande questão é, quase sempre, né? Na maior parte das músicas, quando você pensa na linha melódica de referência, vem a voz do Tião, né? Mas porque era a voz que tava mais em evidência. Assim, tava mais alto mesmo o volume e tal. E foi trabalhado dessa forma. E como era a voz que ficava com o volume mais alto, então eu penso que a gente pode chamar o Tião de primeira e o Pardinho de segunda. Porém, não é a primeira e a segunda usual. Eu não chamaria o Pardinho de segunda, eu chamaria ele de uma terça, alguma coisa. Mas é difícil, porque a segunda voz é a que vem complementando, né? Trabalhando, fazendo os ornamentos para a primeira. Mas é pouco usual, porque o Pardinho cantava mais agudo que o Tião. E no nosso imaginário, a primeira voz é aquele que canta alto, por exemplo, o Chitão, ou Chitão e Chororó. O Chitão é o segundo, o Chororó é a primeira. Contestável, o Chororó canta mais agudo, o Chitão mais grave, um exemplo.
beleza, é simples, né? Sim, tá muito ali na cara. Agora, no caso deles, não é essa a lógica, é outra abordagem. Então, eu acho que nem se encaixa muito na classificação primeira, segunda voz. Você entendeu? É igual você fala assim, eu falar pra você, o Pardinho é um grande segunda voz. Mas aí na hora que você vai pensar, você fala, mas pera lá, o que o Pardinho tem a ver com o Creone, com, sei lá, com essa galera aí da segunda voz, né? E ele era um mestre no que ele fazia. Sim. Você já ouviu Voz Isolada do Pardinho, que os caras já colocaram na internet? Não. Eu ouvi do Pagode em Brasília, Dudu. É de arrepiar. O grau de complexidade do que o Pardinho fazia na voz, cara, esquece. Ali é fora de base. Você já ouviu o pessoal usando o termo, que é o que eu uso pra tentar explicar, que é a questão do segunda voz invertida? Então, eu já ouvi falar, mas... É meio louco, né, pensar nisso, né? É tipo... Eu não sei se é o segunda voz invertida ou primeira voz invertida. Eu sei que o dia que eu usei esse termo, eu falei assim, eu vou arriscar usar perto de quem é entendido, pra ver se eu vou dar uma bobeira. Eu fui e falei isso perto do Pinóquio. Aí eu peguei e falei, porque o pessoal, né, nem sabe que o Tchão era uma primeira voz invertida. Aí, acho que foi segunda voz invertida que eu falei. Aí ele pegou e falou, aí, ó, gosto de conversar com quem sabe das coisas. Eu falei, acertei o negócio, né? Aí eu falei, então a opinião do Pinóquio é mais ou menos por aí também. Então, tipo, eu acho que é meio que isso, porque a gente usa, usualmente hoje, a primeira voz tem mais destaque. Ali pegou, colocou-se a segunda. Pra mim, eu comparo um pouco o Tchão com o Teodoro. Sim, é uma boa linha de comparação, esse estilo é parecido. E aí, ó, eu vou pegar um exemplo de uma outra música do Tchão, Amor e Saudade, que a gente cantou um trechinho aqui, ó. E quando eu penso na música, eu penso nessa linha melódica do Tchão, quando eu vou cantar. Você vai direto no Tchão. Eu passei na sua terra, já era de madrugada. Agora, se fosse a do Pardinho, seria uma coisa assim. Eu passei na sua terra, já era de madrugada. Ao mesmo tempo que isso não soa como uma segunda voz, também não soa como aquela linha melódica típica da primeira que a gente tem. Tipo a melodia principal. Tipo então isso. Assim, eu acho que é um outro tipo de classificação. Mas eu reconheço o seguinte, Dudu, eu não sou especialista nisso, meu lance é mais na viola. Então, às vezes, até quando a galera me pergunta isso, eu marco lá o Leandro Voz e falo, ó, vocês veem com quem entende desse trem, porque minha opinião é baseada nessas percepções, mas eu não domino das mesmas informações que um professor de canto, por exemplo, domina, né? A Edna Barbosa, por exemplo, é professora. Sim. Ela concorda que ela, na concepção dela, o Tchão é segunda voz. Então, e outra, como é que a gente vai questionar a Edna, pelo amor de Deus? Não tem... Eu questiono só pra implicar, mas eu sei que ela tá certa. Mas assim, na minha cabeça não faz muito sentido, assim. Por exemplo, tem determinadas faixas de Mato Grosso e Matias, quem que é primeira e quem que é segunda voz? O Mato Grosso começa... De primeira. De primeira, vai pra segunda no refrão. Só que a voz dele tem com mais destaque. E aí Tá, então quem que é o primeiro e quem que é o segundo da dupla? Tipo, difícil. Oficialmente, né? Pra falar assim, o que eu posso definir aqui? É difícil, não é? Eles escapam... Só que você pensa que é uma história antiga? Pô, quem que é o primeiro e segunda voz da dupla Fred e Fabrício? É difícil, né? Os homens sabem fazer primeira e segunda. Pois quem que é oficialmente primeira e segunda voz? Então, eu não tenho. Eu não sou capaz, eu sou incapaz. Agora, a grande questão então, eu acho que o fato da gente discutir bastante isso, independentemente da classificação, é que mostra a genialidade dessa galera em criar algo novo, porque tanto o Tchão quanto o Mato Grosso, essa galera toda aí, eles escapam as classificações simples, né? Então, o que o Tchão e o Pardinho faziam ali, rapaz, ó, é diferenciado. E os dois, né? Os dois, assim, a gente tem que dar... A gente fala muito do Tchão porque ele era o violeiro, ele tinha esse lado instrumentista. Mas na voz, ele e o Pardinho eram o complemento perfeito um do outro, né? Não tenho o que falar. Você tá há duras penas e há muitos anos escrevendo uma biografia do Tchão Carreiro. Sim. Eu estive aqui com o autor desse livro, que é o Cowboys do Asfalto, o Gustavo Alonso. Eu adorei conversar com ele, porque o Gustavo é uma pessoa inteligentíssima, um carioca que se interessou em entender a música sertaneja e a sua modernização. E aí, a gente questionou aqui naquele momento, né? Como assim, cara? O próprio meio não valoriza.
a nossa própria história. Cadê uma biografia do Tião Carreiro? Eu lembro, eu vi. E aí eu lembro que eu até tava falando assim, se eu não me engano, tem alguém fazendo. Porque ficou na minha memória, aquela memória mais afastada, eu falei, parece que eu vi alguém falando sobre isso. Eu acho que você falou do filme, né? Do possível filme, de um possível filme, né? Que tinha alguém fazendo. Não, foi da biografia mesmo? Foi de biografia mesmo, porque eu tinha visto alguma coisa sua falando isso, tá. só que eu não, na hora eu não lembrei de você. Sim. Aí, igual eu dei a bobeira achando que eu tinha te visto no Cifra Club, eu poderia ter evitado isso. Não, essa bobeira. Mas... Não, mas não é bobeira, eu achei que o questionamento foi pertinente. Não, foi não. Você não é o Takashi? Não, tô falando do Tião. Ah, do Tião. Aí, e aí eu pensei assim, bom, será que eu falo? Se eu falar que é o Leandro Valentim, eu tô falando bobeira, né? Eu falei assim, não, eu acho que tem alguém fazendo. Aí eu falei assim, então, você é o cara que tá fazendo. Sou Joe. Quantos anos já você tá escrevendo isso? Dudu, escrevendo pra valer mesmo faz relativamente pouco tempo. Mas de pesquisa, né, começar a colher material, entrevistas e tudo mais, eu tô desde 2016. Conciliando com os meus outros projetos. Eu nunca peguei a biografia pra fazer um trabalho só com ela. Dedicado 100% do tempo. Não, porque, enfim, a gente tem que pagar os boletos, né? Então, eu sempre tive uma certa limitação de tempo. Mas, ao mesmo tempo, foi necessário esse tempo, inclusive para eu me amadurecer como pesquisador, como intelectual e como escritor. O meu texto antigamente não era bom igual é hoje. Hoje eu estou satisfeito com o resultado da minha escrita. Então, e é um negócio que é demorado. Eu imagino. A pesquisa em si já é complexa. Sim. Eu quero saber um pouco mais disso, mas eu queria te perguntar uma coisa bem direta e reta. Por que você quis fazer uma biografia do Tião Carreiro? Primeiro lugar, Dudu, porque eu sou muito fã do Tião e mesmo sendo fã e eu tendo aquele olhar crítico, né, de também gostar de tocar viola e tal, eu sempre vi uma genialidade ali que sempre foi reconhecida tanto em vida quanto após a morte. Agora ele é um mito, né? Mas eu acho que ainda assim não era o reconhecimento devido. Eu coloco o Tião, pensando no cenário da música brasileira, no panteão de um Luiz Gonzaga, entendeu? Sim, sem dúvida. De outros grandes artistas, de um Jackson do Pandeiro. E você vai ver, esses cantores, esses artistas, merecidamente tiveram uma produção extensa acerca do legado deles, né? Uhum. O Luiz Gonzaga teve até um filme, Sim. né? Eu falei, agora o Tião não tem nada disso. Como assim? O maior violeiro de todos os tempos não tem nada. Eu falei, não, vamos fazer isso aí. Então foi nesse sentido de missão mesmo. Uhum. Pra gente fazer acontecer. Mas você sentiu que, tipo, você viu que não tinha muita coisa. Você sentiu aquilo que era discussão minha e do Gustavo aqui, do tipo, como assim, cara? Não tem uma biografia do Tião? Eu senti. Tipo, dá uma certa indignação. O né? nosso meio, ninguém tá fazendo nada por isso. Exatamente. Eu acho que tem até uma outra galera que tá fazendo também outra biografia do Tião, né? E eu acho que isso é bom até. Eu acho que é saudável. É saudável porque aí é mais divulgação e fala e tal. Uhum. Mas a grande questão eu também sou violeiro, tô no polo dos fãs de viola, da música caipira, então eu, assim, tento me distanciar na hora que eu sou pesquisador, para não deixar as paixões tomarem conta ali e fazer o trabalho que tem que ser feito, objetivamente, né? Mas ao mesmo tempo eu consigo reconhecer aspectos que talvez, por exemplo, se fosse uma pessoa que não fosse do meio sertanejo, talvez não saberia procurar, provavelmente. Por não ter essa vivência das minúcias da viola, por exemplo. Uhum. Tem informação ali que eu extraí que, assim, se eu não fosse violeiro, era difícil ter tirado, sabe? Entendi. Entrevistado. Então, é nesse sentido. Não é que eu sou o melhor de todos, não, pelo amor de Deus. Pelo Longe contrário, disso. essa vivência sua com a viola te deu essa facilidade, esse fácil acesso em algumas coisas, talvez. Exatamente. Aí você consegue até extrair informações de entrevistas, tudo melhor, assim. Uhum. Mas, enfim, são abordagens e abordagens. Mas eu parti dessa espécie de indignação mesmo. Também. Uhum. Mais ou menos parecido com aquela do seu vídeo, né? Fala, como assim? Não tem? E eu lembro que aí eu fiz questão de pegar aquele trecho e botar no story, né?
E aí, choveu de gente falando de você. Olha só. Choveu de gente falando, o Leandro Valentim tá fazendo. O Leandro Valentim tá fazendo biografia. Que bom, velho. E aí eu até te pergunto, tem alguma previsão? Que eu sei que essa pergunta deve ser chatíssima de responder. E a pressão em mim tá grande. Dudu, em princípio a gente queria lançar no ano que vem. Mas assim, pelo andar da carruagem, eu acho que eu não vou conseguir acabar, não. Tem muito Pro chão. ano que vem você não tem essa perspectiva? Assim, eu posso acabar no ano que vem, né? Mas eu não sei se dá tempo de fazer todo o processo editorial pra lançar no ano que vem. Eu vou dar o meu melhor, tô dando o meu melhor pra conseguir, mas não prometo mais, porque, cara, é aquilo que a gente tava até conversando antes da entrevista. Eu vou dar um exemplo pra galera, pra o pessoal entender. O meu compromisso não é só com o meu trabalho, com a história do Tião e tudo mais, com o legado dele. É um compromisso com a verdade dos fatos, das informações e um respeito também ao público leitor. Uhum. Então, eu tenho obrigação, não é que é assim, então eu sou bom por estar fazendo isso. Não, é obrigação minha, eu não me propus a fazer isso. Então, Lógico. eu tenho que checar informações. Uhum. E isso toma muito mais tempo do que as pessoas imaginam. Uhum. Por causa de uma informação do livro, eu tive que pesquisar no site do IBGE bacias hidrográficas do estado de São Paulo e analisar. Para escrever uma informação que não ocupa nenhuma linha, é só uma pequena informação num parênteses. Uhum. Mas por que isso? Pelo respeito, pela verdade e pelo público leitor, que vai estar lendo informações fidedignas ali. Uhum. Pode haver alguma imprecisão? Pode haver alguma imprecisão, algum equívoco, algum erro. Mas não vai ser por falta de tentar fazer o certo. De tentar né? fazer o certo. E porque, assim, por exemplo, a biografia, no caso do Tião, por ser um artista popular sem registros escritos, como diários, correspondências, né? Como é o caso de outras figuras históricas, é uma biografia que vai ser calcada, sobretudo, a partir de relatos, de entrevistas de pessoas que conviveram muito com ele, né? E o relato, ele é falho, às vezes, né, Dudu? Tipo assim, não é por maldade, às vezes, que a pessoa passa uma informação equivocada. Aconteceu tanto tempo, a gente erra. A gente distorce, às vezes, as nossas próprias lembranças, né? Exatamente. Então, assim, só que é esse material que eu disponho pra escrever. E é interessante que às vezes você vai atrás de uma informação, aí você pergunta um parente, uma pessoa que foi próxima, e de repente alguém do meio da música, do estúdio, sei lá, alguma coisa assim. Sim. Aí você pega aquela mesma informação e cruza. Cruzo. É um trabalho hercúleo mesmo. Nossa senhora. Mas assim, e tem informações que são... você tem que estar com o modo pesquisador ligado. Por isso que a minha formação na área de letras, com pós-graduação e tudo, me ajuda muito. Porque você começa a ficar mais atento aos detalhes que pulam na tua frente e você não vê. Por exemplo, eu fiz eu entrevistei muitos parentes do Tião, né? Inclusive fui no local onde ele nasceu, tudo lá no norte de Minas e tal. Cheguei a conversar, assim, por exemplo, com primos, prima dele, né? De primeiro grau mesmo. Sei. São pessoas que conviveram com ele? Não conviveram com ele, né? O primo dele tinha uma foto do Tião lá, que todo garboso, né? De ser primo do Tião Carreiro, não é pra menos, né? Porra! Pô, até eu ia botar um cartaz na frente de casa. Mas enfim, a prima dele me passou uma informação que obviamente não vou revelar aqui. Então pode ir embora. Não tem nada a ver, assim, com algum fato específico da vida do Tião, só que paradoxalmente tem tudo a ver também, porque tem a ver com um determinado período histórico. Então, assim, encaixou como uma luva. Eu falei, ainda bem que eu fui falar. Porque ela confirmou uma história de família ali e tal, dos primórdios. Então, assim, você tem que ficar muito atento, sabe? Saber conduzir a entrevista para pegar essas minúcias e dialogar com o que a pessoa tem para te oferecer. Porque, por exemplo, por que eu fui entrevistar uma prima do Tião que não convivia com ele, assim, que não tem muitas lembranças dele de infância? Mas eles tiveram vidas parecidas naquele local. E outra coisa, Você tiveram entendeu? mais tempo de convívio com quem conviveu com o Tião. Isso. Pra de repente ter ouvido coisas também sobre E são ele. pessoas que moram lá ainda. Estão numa realidade que é totalmente diferente aqui do Centro-Sul. Então, eu acho que é um trabalho demorado. Se for pra fazer do jeito que tem que ser feito, é demorado, assim. Eu, obviamente,
poderia ser mais eficiente, alguma coisa assim, mas o meu tempo, ele é demorado. As coisas todas que eu faço são demoradas, Dudu. É muito difícil. Quando eu pego pra fazer um projeto mais denso, é demorado. Eu me enrolo mesmo, mas é num bom sentido, sabe? Não é por falta de empenho. Entendi. Você acabou virando um grande entrevistador. Acabei, Dudu, modéstia à parte, acabei virando. E você avalia positivamente essa entrevista que eu tô fazendo aqui agora? Porque Tá agora excelente. eu tô um pouco envergonhado agora. Porque... Não, mas é que a minha entrevista é diferente, Dudu. Porque, por exemplo, você tá produzindo um conteúdo de uma entrevista que vai ser publicada. Sim. Que vai ser postada na internet difundida. A sua não vai ser publicada. As minhas entrevistas, nenhuma vão ser publicadas na íntegra e tal. Então, assim... É uma outra chave, é uma outra abordagem muito diferente da nossa aqui. E eu tenho que me valer de algumas estratégias e tal. É um negócio mais delicado, às vezes, né? E costuma durar muito tempo essas entrevistas? Depende da pessoa entrevistada. Tem gente que eu entrevistei em poucos minutos, mas assim, que me passou muita informação boa. Teve gente que foi mais de 1 hora, 2 horas de entrevista, mais de uma entrevista, com muita informação. Teve gente que me deu entrevista de 40 minutos e não falou nada com nada. Porque assim, às vezes a pessoa fala, não, eu convivi com o Tião, não vou citar nome, obviamente, né? Eu convivi com o Tião, eu conheci e tal. Aí você vai entrevistar o cara não lembra de nada, assim, direito. Assim... Começa a embolar na própria informação. Não, porque eu tava em tal coisa. Aí eu faço uma pergunta, porque eu sou pesquisador, então eu sei, né? Lógico, eu tô pesquisando a vida do cara. Inocentemente, você coloca umas emboscadas nas perguntas pra ver se a pessoa também encaixa. Eu chamei de emboscada na falta de uma palavra melhor. Não, mas é uma questão assim, como eu tô pesquisando a vida dele a fundo, pra ir escrevendo essa história de vida dele... evidentemente eu já disponho de muito conhecimento acerca da vida dele, mesmo sem ter convivido com ele. Então é normal eu chegar numa entrevista, a pessoa realmente perceber que eu tô estudando a vida dele, porque eu demonstro isso, as perguntas minhas são muito objetivas e eu faço associações a partir do que a pessoa me fala na entrevista. E aí, nesses momentos, às vezes, as pessoas... eu percebo, em alguns casos, que não sai, sabe? Ou a pessoa não lembra, ou a pessoa não... Quais são os assuntos que as pessoas mais te abordam quando começa a querer, tipo, meio que já ganhar uma informação de antemão pra falar assim, e tal coisa, isso aqui era meio... Isso aqui aconteceu mesmo? O Tião era assim? Tem o assunto campeão. Tem o assunto que é... E aí, o Tião e o Pardinho eram brigados? Imaginei. Ah lá! Imaginei que fosse esse o primeiro lugar. E aí você não entrega? Eu não entrego. Mas vai estar no livro? Vai. Preparem-se. É mesmo, cara. Vai estar. Mas é algo, mesmo sem você falar, o que é? É algo que as pessoas não acertaram ainda ou tem gente que já sabe? Não, Dudu, pelo que eu vejo, assim, o pessoal falando, não é que alguém tenha falado alguma coisa muito errada, assim, sabe? Mas é aquela grande questão de coisas complexas com respostas simples. Às vezes não dá muito certo. E existe um grau de complexidade na relação deles que era muito peculiar. A relação deles, de fato, era muito peculiar. Mas às vezes não é nem muito uma coisa que as pessoas falam, nem outra. Mas eu vou tentar, da maneira melhor possível, abordar isso no livro. E eu sempre colho informações acerca disso, tal. Disponho de uma entrevista do próprio Pardinho para o livro, que eu fiz uma parceria com o grande pesquisador Kleber Toffoli, que nos deixou esse ano. Ele me passou todo o acervo dele, ele já vinha fazendo a pesquisa para biografia. E lá tem até a informação do Pardinho sobre isso, assim, a versão dele. Evidentemente, com algumas... ele não fala tudo. Lado não, ele não entra a fundo na questão. Ele dá uma pincelada, mas assim, ele marca com muita clareza e muita tranquilidade, assim. Mas era uma relação muito peculiar. Isso eu posso falar pra você. Muito atípica. Vou fazer uma pergunta, você me responde se você pode responder. O Pardinho acabou falecendo 8 anos após o Tião, né? Isso, foi em 2001. 93 e 2001, né? Isso. 8 anos após. O Pardinho, ele morreu magoado com o Tião?
Magoado? Magoado. Eu não diria, o Dudu, porque... Ainda mantendo aquelas diferenças. Não, mas assim, eu não sei se você chegou a ver já uma entrevista do Pardinho. Eu comecei a ver uma mais ou menos pouco antes de ele falecer. Isso, essa entrevista mesmo. Ali mesmo já mostra assim que não... Eu acho que não havia um ressentimento exatamente. Era muito complexa a relação deles. Era... Rapaz do céu. Ah, não, publica esse livro logo, velho. Mas tem nuances aí muito interessantes. Eu acho que tem fatos de parte a parte que chatearam um pouco, um ou outro, sabe? Ah, então não era uma pura 100% ignorância do Tchão. Não, com certeza não. Mas, porque assim, muita gente atribui a isso pelo fato dele ter uma personalidade forte. Não, né? A personalidade dele era um dos fatores determinantes, mas não era só isso, assim, né? Mas eu acho que é o próprio da complexidade da relação humana mesmo, assim. E a relação deles era um tanto complexa, peculiar e atípica. O interessante é eles terem entendido esse paradoxo da vida de duas pessoas que aparentemente não combinavam e eles foram uma dupla lendária. E tipo, eu vejo um pouco desse entendimento, apesar que esse aqui é o último álbum do Tchão, não é? Sim. Não foi ao lado do Pardinho, mas eles tiveram uma volta. Eles tiveram um término. Não foi isso? Eu tô falando errado. Né, eles terminaram mais de uma vez, Sim. assim, né? E voltaram, eles acabavam voltando. Vai ter a história do retorno da dupla, o principal retorno, né? É um relato emocionante que eu consegui. Tem até descrição detalhada da roupa que eles vestiam, sabe? O local em São Paulo. Então, é muito... Cara, esse aquele retorno... negócio... pode falar. Não, é aquele tipo de coisa que, assim, até eu, que tenho que manter um certo distanciamento crítico pra, né, fazer o trabalho, eu me emocionei quando eu soube da história detalhada mesmo, assim, da pessoa que tava junto ali e tal. Então... tem muita história emocionante. Então, eu falo isso, essa volta principal deles, eu entendo eles pensando assim, cara, vou dar um exemplo, vou traduzir da minha forma que eu entendo, mas tipo assim, mano, eu odeio esse cara, eu queria que não fosse ele o meu parceiro, mas tá acima do meu entendimento porque que a gente, porque que nós somos duas peças que se encaixam. Mas sabe o que é curioso? Por isso que eu falo que a relação deles é complexa. Eles não se odiavam, Dudu. Não, por isso que eu te falei assim, o meu entendimento, eu sei que eles não se odiavam. Eles não tiveram, isso eu posso falar, não tem problema, né? Eles não tiveram uma briga, assim, que específico. O pessoal fica esperando que tenha tido, e que eles brigavam, e que eles se odiavam, não gostavam, era só pra cantar e um achava o outro muito ruim, não sei o que lá. Não era exatamente assim, era uma relação complexa e atípica. Mas eu acho que não tinha ódio. Eu acho que em algum momento pôde haver ressentimento de uma parte ou de outra, né? Irritações e tal, né? E cada qual com a sua razão, tá? Não é nenhum mais completamente certo, outro completamente errado. Mas a grande questão é que, apesar da complexidade da relação deles, apesar das diferenças, eles se uniram para fazer algo incrível. E os dois, assim, são gênios da música brasileira, né? Então, que bom que houve esse encontro, né? De Tião Carreiro e Pardinho. É a metade da laranja um do outro, né? É incrível como que a voz dos dois se casa, né? Era incrível. Muitas vezes também, as pessoas acabam elevando mais o nome do Tchão do que do Pardinho. Sim. Você vê isso como injustiça? Então, Dudu, eu acho que é complicado porque, assim, de algum modo existe uma injustiça aí, porque, poxa, o Pardinho gravou, sei lá, 40 LPs com o Tião, uma coisa assim, construiu uma história de 40 anos com ele, foi tudo feito em dupla ali, né? E aí, quando a galera fala só de um, pô, é injusto. Por outro lado, Dudu, eu acho que é compreensível as pessoas falarem mais do Tião. Porque são questões que extrapolam a questão artística. Te dou alguns exemplos, e aí a gente começa a entender. A questão da personalidade dele muito peculiar. A questão da figura do Tião. A figura mesmo, física, assim. É marcante, né? E como disse já o Ivan Vilela também, o Tião foi o primeiro violeiro a trazer para si os louros de ser violeiro.
o Tião criou uma identidade do violeiro, a figura do violeiro. Hoje, quando você fala assim, fulano é violeiro, cara, você inconscientemente vai fazer alguma associação, ainda que indireta, ao Tião. Então, assim, e a figura dele como esse violeiro, instrumentista também, gravou 2 álbuns instrumentais, né? Então as pessoas falam, porque, por exemplo, ó, mesmo eu reconhecendo todo o valor do Pardinho, toda a importância e as injustiças que acontecem, por exemplo, quando eu vou falar de viola especificamente, do toque e tal, eu não falo do Pardinho, eu falo do Tião. Por quê? Pô, é o Tião que tocava viola e fazia essas coisas todas, né? Isso é algo que gera um desprezo pro Pardinho? De maneira alguma, mas a gente tem que reconhecer, ó, o Tião... É o da viola. Não, é normal que ele tenha mais destaque. É igual a gente tem grandes duplas contemporâneas mesmo, que o pessoal às vezes fala mais do primeiro do que o do segundo. Muitas vezes injustamente, concordo, porque a segunda voz é difícil de fazer e tal. Tem muita gente talentosa que é menosprezada. Mas o fato é compreensível que um se destaque mais às vezes. Assim, não existe uma justiça absoluta aí, sabe? Não, concordo com isso aí. É porque também a questão da imagem, igual você falou, falou de violeiro, você pensa num cara assim, mais carrancudo, com bigode, chapéu e tal, a viola no peito ou nas costas, coisa aqui. Exato. Já o Pardinho, se você for ver, ele era quase que uma figura comum. Sim. O semblante dele. E isso não é demérito. Não, é da pessoa, nenhum. Exatamente. Mas a gente tem que reconhecer que a figura do Tião era marcante. Então, assim, são muitas camadas aí que explicam essa diferença. E é difícil a gente reduzir tudo a uma coisa só. Mas eu acho que as duas coisas se encontram aí, tá, Dudu? Eu acho que existe uma injustiça com o Pardinho. Ele merecia, de fato, que as pessoas falassem mais dele e tal. Inclusive, quero reiterar aqui, eu até falei isso pra família do Pardinho, tá? Eu não tô fazendo a biografia de Tião Carreiro e Pardinho por uma razão muito simples, e depois tem uma razão que eu percebi depois só. É que eu acho que biografia tem que ser individual, na minha concepção. Né? Mas é possível, tem biografias de bandas, de duplas e tal? Tem. Eu tenho uma aqui do Chico Rei Paraná. É uma abordagem possível, mas no meu entender, do jeito que eu quero mergulhar na narrativa e construí-la, não fazia nem sentido ter 2 protagonistas. Assim, eu preciso focar na vida de um, né? Beleza, e o segundo ponto é muito simples. Rapaz, se um já tá me dando um trabalho danado, imagina 2. Mas até porque não são irmãos. Eu falei pra família do Pardinho, eu falei, ó, se eu não falei, eu acho que eu falei isso, mas se eu não falei, reitero pra Rosângela, né, que é a filha do Pardinho. Vocês podem ir atrás de fazer uma biografia do Pardinho, que vocês precisarem de mim, eu ajudo vocês. Eu não vou pegar pra fazer porque é muito trampo e eu não vou mais me amarrar com esse tipo de coisa. Hoje você não tem um pingo de pretensão de acabar do Tião e fazer uma do Pardinho. Mas tipo assim, eu não vejo... Não, eu te fiz uma pergunta. Não tenho, porque é muito... Nossa, Dudu, eu tô quase 10 anos. Eu te pressionando pra você lançar logo a do Tião. Imagina, nossa senhora. Mas a questão é preciso que alguém abrace isso também. Entendeu? E isso que eu acho bacana do nosso trabalho às vezes, porque eu tô fazendo o que eu posso dentro das minhas limitações. Espero que outras pessoas façam também o trabalho delas, e no caso do Pardinho, que alguém pegue, tá tendo uma oportunidade aí, vai atrás, faça, sabe? Eu acho que é louvável, inclusive, e necessário, mas eu não tenho condições físicas, mentais e de tempo de fazer. Tá. Bom, então a gente pode esperar... eu ia falar que a gente podia esperar o livro igual para 2026, junto com o Hexa, mas o Hexa tá mais difícil do que o livro, né? O livro tá mais fácil, Tá né? mais fácil. Tá né? mais fácil. Tá mais fácil. palpável. Mas, o que eu quero tranquilizar os fãs. Como eu sou muito fã do Tião, então eu posso falar isso, tá? Vai ficar à altura do que ele merece. Tô dando o meu melhor. E, assim, na hora que... É muito inglória a atividade do escritor, às vezes, porque você tem que ter um distanciamento ao ler teu texto, que é difícil. Mesmo para quem tem formação na área, é profissional disso, né?
Mas eu tento me colocar pelo viés do fã, e o que eu tenho até agora, assim, do que eu falei, não, isso aqui, ó, tá... Se não tá pronto, tá 99% pronto esses trechos aqui e tal. Tá legal ainda, Dudu. Tá da hora de ler, tá gostoso de ler. Tipo assim, vocês podem... Vai ser aquele livro que a pessoa vai tomar um café do lado, vai ler, vai querer abrir uma cerveja e ler. Vai ser num momento agradável mesmo, sabe? Mas você não pensa em lançar esse livro em outro país, não? Por exemplo, algum país que as pessoas gostem de ler. O brasileiro... Tô zoando, eu queria só zoar o brasileiro mesmo. É só uma crítica social que eu queria fazer aqui, aproveitando o meu espaço. Cara, que massa. Eu tô ansioso. Para de elogiar, porque eu fico mais ansioso pra ler. Porque você não lança logo e fica aí. Não, mas tá da hora, velho. Porra, mano, agiliza esse negócio. Então, eu queria te agradecer, cara, por estar aqui hoje pra gente falar sobre isso. Valeu, Dudu. Eu espero que, no mínimo, você tenha uma consideração em me mandar o livro. Eu pago, não tem problema não. Eu pago 2 pra me mandar eu um. espero que você vá ao lançamento. Exato, porque eu não quero ler ele depois de 3 meses de lançado. Não, você já tá convidado pro lançamento. Obrigado. Que isso, já tá, o convite já tá feito, estabelecido. Muito obrigado. Mas agora falando sério, é louvável mesmo a sua atitude, tem 6 anos de pesquisa. Desculpa, senão eu vou esquecer. Tá. E só tem uma informação, eu até falei disso no meu Instagram depois, que aconteceu um fato muito extremo aí, mas, enfim, isso foi uma tristeza muito grande por várias razões, mas eu tava envolvido já num projeto que tava começando a engatinhar para ser feito um filme do Tião. E a gente tava conversando. O projeto, muito possivelmente, seria elaborado agora nesse segundo semestre, né? E quem estava tocando esse projeto era um ator da Globo, que tinha trabalhado na novela Pantanal. Inclusive, foi o Gabriel Satter que falou de mim pra ele, né? Ele tinha falado pro Gabriel que tava querendo fazer um filme do Tião. Aí o Gabriel falou, não, pera lá, você tem que falar com o Leandro e tal. Passou meu WhatsApp pra ele e tal, ele entrou em contato. Era o Tom Schiavo, ator da Globo e tal. E... conversando e tal, vamos fazer. O Tommy sofreu um acidente. E eu não sei nem se foi aqui em Goiânia ou foi no Mato Grosso, Campo Grande. Eu não lembro onde foi, mas eu sei que foi aqui na região, no centro-oeste, né? E ele faleceu agora em junho, julho, por aí. E assim, foi uma perda e tanto, porque eu sou testemunho de como ele admirava o Tião, tava muito animado. Nossa. A gente conversava, tava armando já a reunião pra gente fazer quando ele voltasse pro Rio, que ele tá fazendo uns trabalhos aqui, né, com mais frequência, mas quando ele voltasse pro Rio a gente ia fazer uma reunião com uma produtora lá e tal, e ia começar a mexer o doce efetivamente, né, e eu estaria ali envolvido junto no roteiro, mas aí aconteceu essa fatalidade, assim, foi uma perda e tanto, e agora o projeto voltou a estaca zero, então é uma perda dupla, né, Dudu? Porque o livro vai ser muito bem-vindo, mas um filme era muito merecido também. Era, né? muito merecido. E aí eu senti essa satisfação quando a gente tava discutindo, que era uma coisa muito... a primeira vez que o Tommy me ligou, eu tava num mercado lá em Mirassol, a gente ficou, Dudu, no mínimo foi 1 hora no telefone. Eu fiz a minha compra no mercado, cheguei em casa e ainda tava conversando ainda. E aí, assim, ele tava muito entusiasmado, mas muito. Eu falei, poxa, é de gente assim que a gente precisa pra fazer as coisas pro Tião, né? Nesse país, às vezes a coisa é meio difícil de fazer acontecer, então a gente tem que, né, ir pra cima mesmo, lógico, né? Com garra, com amor, né? E ele tava com essa pretensão, mas... Poxa. Bom, fica aí então o recado pra mais produtores de filmes abraçar a causa do Tião Carreiro. Sim. E não tem como não colocar o Leandro no projeto, tá? Quem for fazer o filme. Porque, vocês vão desperdiçar um cara que tá 6 anos pesquisando a vida do Tião? Só se for burro. Então, né? Mas eu espero que a gente também tenha um filme do Tião. Eu também espero. E já adianto, dá pra fazer sim, viu? Pela história de vida dele, pelo amor de Deus, dá pra fazer tranquilamente. Tranquilamente. Se quiser, eu posso ser um dos atores. Aí, tipo figurante, aquela pessoa que tá na plateia ali, vendo ele tocando viola. Pô, imagina, eu tô no filme do Tião Carreiro, cara. Mas mesmo assim, cara, continuando o que eu tava dizendo, muito foda isso que você tá fazendo. E só de você fazer isso, o Tião é uma lenda,
você fazer isso, você já tá sendo uma figura eternizada também na história da música sertaneja, na música caipira, porque era algo necessário que já se passaram décadas da morte dele, Sim. né? Ele já teria quantos anos hoje? Ele nasceu em que ano? Dudu, isso é uma polêmica. É uma polêmica que vai estar no livro. Ah, desculpa. Eu não sabia, hein? Não, é porque assim, eu tenho um peso de responsabilidade de falar, ó, ele nasceu no ano tal. Uhum. Oficialmente é 34, mas há controvérsias. E aí tá, eu tô oficialmente. pesquisando. Uhum. E eu tô pesquisando, assim, eu tô chegando a uma conclusão, Uhum. né? Cruzando informações. Mas como eu não bati o martelo ainda, eu vou me abster. Mas há controvérsia. Você vê que até nisso. Até uma coisa que era pra ser simples, né? Que ano que o fulano Olha nasceu? pra você ver. Então, quer dizer, a pessoa que entra hoje no Wikipedia acha 34. 34 e não é um problema, assim, a pessoa falar que é de 34, porque era o oficial que ele adotava Sim. e tal. Mas há controvérsias. Tá bom. A controvérsia a gente vai abordar isso no livro, tentando ser o mais justo e transparente possível, Uhum. mas eu não me sinto, assim, confortável, não por querer evitar uma polêmica, não é isso. Mas como eu não tenho certeza cravada, ó, foi tal coisa, pô, é a resposta falar, foi ano tal. Isso mostra a sua responsabilidade e a confiabilidade que você passa com o que você tá pesquisando. Nada mais do que isso. Mas, enfim, foda. Parabéns. Valeu, Dudu. E não esquece, lança logo. Deixa comigo. Você Anda vai estar lá logo. no lançamento. Mas anda logo. Não, nós vamos. Eu tô me organizando pra tirar quase que um período sabático, se der tudo certo, pra. Vocês vão até ter que. Dá uma acelerada na dedicada. Não, vocês vão ver que eu vou dar uma sumida das redes sociais até. Que aí é bom que sobra pra eu fazer umas coisas criativas e ganhar uns likes também, porque sobra só pra ele. Né? Que inclusive a gente acabou não falando, né? De alguma coisa dos seus batuques dos balde, das vazias da sua mãe. Que é uma coisa que você ganhou um destaque fudido com isso, porque você pegou uma modinha TikToker e botou a música caipira, a viola caipira pra tinir no negócio ali. Pode ver que a viola tá sempre em destaque nesses vídeos. Ela sempre é a cereja do bolo. Ela é a última que entra depois de tudo que você coloca e lá. que ilumina qual é a música e eu faço questão. Isso é uma questão, assim, de defender mesmo a viola, sabe? Tá, estou fazendo um vídeo inusitado, estou brincando em alguma medida e tal, mas isso aqui é sério ao mesmo tempo. Respeito pela música, fazer tudo certinho e tal, e respeito pela viola também, né? A gente precisa respeitar. Tá. A primeira vez que você fez aquele... Como é que chama mesmo o negócio do... loop. Loop. Primeira vez que você fez o loop, deu certo? Deu, Dudu, e foi assim, nossa, rapaz do céu. Eu já tinha visto outros músicos fazendo também, então assim, não é... inventei do zero. Não, eu vi. Eu sou o Tião Carreiro do loop. Mas o que eu tentei fazer de inovador? Eu já até tinha visto loop com utensílio doméstico, esse tipo de coisa. Mas a minha questão era, eu vou usar o utensílio doméstico e eu vou colocar a viola como protagonista no final. Ponto. Aí já vem o ineditismo e tal. E o jeito de fazer, com aquela qualidade e tal. Só que eu não sabia como fazer o loop. Depois eu vi que tinha pedal que faz isso, que você vai apertando e tal, mas na minha cabeça eu não conseguia vislumbrar a possibilidade de fazer isso com um pedal. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Aí eu uso um programa de áudio que se chama Reaper. Procurei tutorial no YouTube para fazer loop. Aí até tinha tutorial disso, se a galera pesquisar vai ver. Tem lá tutorial de como fazer loop no Reaper, mas o jeito que eles ensinam lá não dá pra usar pra fazer um vídeo daquele estilo que eu faço, né? Daria pra usar, fazer alguma coisa assim, gambiarra, se eu fosse dublar, sabe? Fazer alguma coisa assim. Mas eu falei, não, mano, quero fazer na unha mesmo. Aí, Dudu, fui fazer uma participação no DVD do Angra. Olha que aleatório. Eu vi isso, cara. Aqui, ó. Rebirth, é a música mais famosa deles. Convite deles, estou lá no DVD. Nossa. Assisti, fiquei muito emocionado esses dias atrás. Olha que curioso. O Fábio Lione, vocalista do Angra, me anuncia, eu entro no palco, o Rafael fala alguma coisa sobre mim, como violeiro e tal.
Aí eu escutei na plateia. Te juro, foi a última coisa que eu ouvi antes de começar a tocar esse trechinho que eu toquei aqui. Tava tocando o metrônomo já no fone de ouvido, assim, começando a contagem no clique. Aí eu escuto da plateia um cara gritar assim com todos os pulmões. Toca baitaca! Na gravação do DVD do Angra. Que o cara viu, violeiro, vai saber esses modão. Só que era modão gaúcho, né? A gente já tá ali na região sul, no Paraná, foi gravado em Curitiba. Aí beleza, aí toquei. Eu achei aquilo inusitado porque eu falei, porra, rapaz, o cara pedindo a música do Baitaca no show de heavy metal no Angra. Aí beleza, você vê, música não tem fronteira, né? Sim. O próprio Tião dizia, só existe 2 tipos de música, a boa e a ruim. Então, é por aí. Aí beleza, eu cheguei em casa, fiquei com aquilo martelando a cabeça. Baitaca, tal, aí tô lá ouvindo as músicas do Baitaca, tal, falei, já sei, quero gravar no fundo da grota, do fundo da grota, né? Aí falei, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Eu já tinha sido cancelado por usar guiso de cascavel pra tocar. Comprei viola usada que veio com guiso de cascavel, fui fazer vídeo tocando, aí o pessoal caiu em cima de mim. Falei, não quero mais dor de cabeça pra mim. Falei, chegou a hora de eu aprender a fazer loop. Deixa eu ver, eu vi que a música tinha uma sequência de acordes repetida que permitia o loop, né? Então, não é toda música que dá pra fazer, né? Aí eu falei, tá, então vamos lá. Aí eu decidi que eu ia gravar do fundo da grota no domingo. Na segunda, por volta de 12:30, 1h da tarde, eu botei a bunda na cadeira e falei, vou aprender a fazer esse negócio. Vi tutorial, e fuça daqui, fuça de lá. Eu sei que assim, eu te juro, Dudu, eu acho que eu nem bebi água nesse período. Eu fiquei de 1h da tarde até 6:30, 6 horas mais ou menos, até as 6 da tarde, entendendo como é que fazia. Aí eu fucei tanto, que eu consegui criar uma programação lá que me permitia fazer o loop daquele jeito. Falei, beleza, fechou, vai dar certo. Inventei ali a gambiarra, deu certo, vai dar pra fazer ao vivaço, então vamos fazer. Eu nunca tinha feito, lógico, foi difícil pra caramba. Errei um monte, eu levei acho que mais de 1 hora pra gravar o primeiro vídeo. E ainda saiu com uns errinhos lá, assim, não ficou perfeito mesmo. Mas era o primeiro, né? E aí já era até meio tarde, assim, pro horário que eu postava. Eu costumava postar por volta das 6:30 no meu Instagram. Ficou pronto o vídeo, era 7:30, 7:40 da noite. Pronto, editado, bonitinho e tal, exportado. Falei, vou esperar outro dia nada, vou postar agora. Postei, bicho. Mas foi assim, imediato. Foi coisa assim de 10 minutos. Não deu 20 minutos, já tinha 2.000 curtidas. Foi bizarro, foi bizarro. Aí bombou e aí foi um atrás do outro. Até que esse ano a gente chegou num patamar um pouquinho mais alto. Pois é, tá com quantos seguidores já lá no Instagram? 316 mil. E eu tive um vídeo que bateu 1 milhão de curtidas. Caramba! 1.400.000, 1.300.000, sei lá, uma coisa assim. E mais de 15 milhões de visualizações só desse vídeo. Que é tocando a música do GTA. Eu vi esse também. Aí tem a música do Snoop Dogg, acho que bateu 13 ou 14 milhões. E aí a gente do mundo todo chegando. Nossa. E sempre com a viola caipira ali. E sempre com a viola. Inclusive na do GTA eu coloquei a bandeirinha do Brasil junto do nome da viola. Você vê, pra gente, ó, aqui é Brasil, hein? Se furar essa bolha brasileira aqui, eu quero que vocês saibam que aqui é Brasil. Mas você sabe que tem estrangeiros que entram em contato comigo no Instagram, manda mensagem em inglês, tudo, falando, que instrumento é esse? Eu quero comprar tal. Já teve um que foi um americano que perguntou de luthier pra ele encomendar viola. Enfim, a galera entra em contato. O holandês já entrou em contato comigo. E comprou a viola lá na Europa mesmo e tal. Então, assim, é uma sementinha que a gente vai plantando pra levar a viola pra outros lugares, né? Quem sabe, já pensou, surge aí um gringo debuiando a viola em outro estilo? Nossa, assim, com outra perspectiva. Pô, sensacional. E como é que te acha lá no Instagram? Fala pra galera que não... Pra quem não me conhece, não me segue lá no Instagram, fica o convite pra seguir, é Valentim Leandro. Valentim com N de navio. Eu achei meio estranho, porque que não é com M no final, né? Tinha parte na minha família que era Valentim com M, aí depois com N. O meu eu sei que no RG tava com N, eu falei, então é desse jeito. Valentim Leandro. Valentim Leandro. Já teve um corno, um Leandro Valentim, um @ Leandro Valentim, que já tava usando. E é músico.
É mesmo? É um baixista. Eu fui ver. Eu falei, na época que eu vi fazer, eu falei, não acredito. Já tem um músico. E é músico também. Nossa! Aí. Eu falei, vou inverter o nome. Eu vi alguém fazendo isso. Mas no fim das contas foi bom até. É. Porque. Muita gente te conhece como Valentim. A pessoa chega e me chama de Valentim, eu já sei que ela me conhece da internet. Uhum. E assim, meu círculo próximo, ninguém me chama de Valentim, isso é tudo de Leandro, né? Uhum. Mas pegou, assim, e Valentim é mais diferente, assim, diferentão, mais, enfim, é peculiar do que Leandro, que é mais genérico. sim. Então foi acertado, sem querer. Eu passo isso com o Porcena. Ô, Porcena! É. Beijo no coração. Valeu, Dudu. Olha o tamanho da unha do homem. Nós vamos comer um bolo agora, hein? Vamos! O bolo que ele fez, bolo de cenoura, cobertura de chocolate. Já colocou em cima do bolo, já? Não coloquei ainda, mas a gente vai colocar, desenformar, colocar cobertura. Problema de vocês, que vão ficar só imaginando isso agora. Elevou o nível dos meus entrevistados. Agora todo mundo que vier aqui tem que fazer alguma coisa na cozinha. Tem que fazer um trem diferente agora. Não adianta só ter talento e nem pagar pela entrevista, não. Tem que fazer alguma coisa que me agrade, assim, pra falar assim, pô, é diferenciado. Graças a ele. Agora que vocês culpam ele. Valeu, hein, Dudu? Pô. Irmão, boa sorte, sucesso pra você. Obrigadão. Você é foda. Me convide mais vezes que eu venho pra cá. Não vamos exagerar também. Forte, né? Deixa o like aí no vídeo se vocês gostaram. Esse homem merece. Segue ele lá, Valentim Leandro, lá no Instagram. TikTok também. TikTok também. Bomba também no TikTok. Bomba que eu já vi que bomba lá no TikTok. Eu acho que você não me segue no TikTok. Eu não sei. Eu acho que não. Eu não sei mexer naquele negócio direito Mas até agora. não se importe com isso, porque foda-se lá. Mas eu te sigo. O importante é que eu curto lá no Instagram e curto o mesmo negócio lá no TikTok. Aí, ó. Se inscreve aqui no canal. Não saia do canal aqui da Alma Sertaneja, porque você sabe que eu tô com 2 canais agora, né? Eu vi lá. E as entrevistas vão continuar aqui. Beijo no coração. Obrigado, Leandro. E até o próximo vídeo. Não, terminou, Michele? Termina com canoeiro. Vamos lá. Eu adoro esse solinho. Já foi o toque no meu celular. Ó, chique nerd. Beijo no coração, até o próximo vídeo.